Então, pessoal, novo camisa 9 do Inter foi apresentado agora no início da tarde, Alejandro. Ele que foi o artilheiro do Brasileirão de 2024, estava no CSKA e retorna ao futebol brasileiro, para o Internacional, falando numa nova fase de vida, numa afirmação. Enfim, vamos colocar um trecho daqui a pouco do que disse o Alejandro na sua apresentação. E vamos falar também sobre a estratégia, o time que o Inter deve enfrentar, o time do Flamengo. E aí tem aquele debate, né? Era melhor o Flamengo ter ganho ou perdido? O Flamengo agora vem mordido contra o Inter. Olha, respeitando a opinião de todo mundo, né? Mas ficando com a minha, eu sempre prefiro pegar um time em crise, um time que vem derrotado, do que um time que vem confiante, que venceu. Sempre. Pode que as coisas aconteçam, porque ninguém perde porque quer. Eu não vou imaginar que o Flamengo vai ter mais vontade agora que perdeu do que teve antes. Ele já não estava bem, né? Então, eu prefiro pegar o Flamengo ainda assim, desarrumado, com problemas, sem aquele encaixe que ele teve no ano passado. E o Inter, como é que deve jogar? É isso que a gente vai conversar. Já vai deixando aí o teu like também. Te inscreve no meu canal, se não está inscrito, vem para cá, te inscreve no canal. Está inscrito, traz mais gente para cá, tá bom? O canal tem o apoio do Sind Bancários, tá? Parceiraço aqui do meu canal, do canal do Bruno Volt, do Luiz Carlos Reck. Bruno voltou. E tá comigo também na ABC, no 113 Esportes, todos os dias às 11 da manhã. Né? Inclusive o lançamento do meu livro no próximo dia 5 de maio. Maio, não, nós enlouqueceu, 5 de março, isso, 5 de março é uma quinta-feira, isso, 5 de março, quinta-feira, das 6 às 9, no salão de festas ali do sindicato, na Rua da Ladeira, no centrão de Porto Alegre, ali perto da Praça da Matriz. Depois eu vou botar endereço direitinho, vou estar esperando todo mundo lá, entre 6 e 9 da noite, vou estar lá para conversar, para receber vocês, tá bem? Bom, Alejandro foi contratado. E aí tem um debate, ele vai jogar junto com o Borré, ele vai disputar a posição com o Borré. Gente, é grupo. Não, vamos limitar, um time é só 11 jogadores. O treinador precisa ter opções. Tem jogos que ele pode querer os dois, tem jogos que ele pode querer só um, ou daqui a pouco um dos dois se torna tão imprescindível que não pode nunca tirar do time, e aí os dois vão jogar juntos, depende do que acontecer, né? Hoje nós temos um problema sério quando se fala em botar os dois e, por exemplo, tirar o Vitinho, que é o que mais se comenta. Ok. Na linha ofensiva ficaria assim, né? Tu bota lá o Borré, o Alejandro, o Carboneiro, tá certo. Mas vamos pegar o modelo sem a bola, o Inter. Como é que tu faz? Porque o Inter faz, tu tem que ter duas linhas de 4, ou uma linha de 5 e uma de 4, mas né, o Inter hoje joga 4-2-3-1 e faz duas linhas de 4, certo? O Vitinho baixa de um lado, né, o Carboneiro baixa de outro lado, os dois volantes e sobram o Alan Patrick e o centroavante. Para fazer isso, tá, jogar com Borré e Alejandro, tu tem que fazer com que ou o Alan Patrick baixe para sobrar os dois, seria inédito, desde que ele chegou no Inter, ele nunca jogou assim. Ele sempre sobra à frente da segunda linha. Ou tu vai fazer com que o Borré, provavelmente ele, né, tenha que recompor ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Então, assim, ó, por isso que eu digo, dá para fazer em alguns jogos, mas jogo mais complicado, no processo defensivo, o Pesolano pode resolver, ele é craque nisso, né? Mas eu tô aqui pensando numa obviedade, como é que é a movimentação hoje, né? Sem a bola, baixa os dois extremas, se somam ali aos volantes, faz duas linhas de 4, o Alan Patrick sobra na frente dessa linha e aí à frente dele o centroavante. Hoje é assim. Para entrar o Alejandro, como é que ele faria? Quem faria essa função, por exemplo, do Vitinho? Porque se não for a função, se os dois sobrarem na frente das duas linhas de 4, quem tem que fazer essa função é o Alan Patrick. Será que a gente não perde aí o nosso jogador de melhor qualidade no processo ofensivo, onde ele é melhor? Enfim, bons problemas, né? Problema ruim é aquele de carência de jogador. Esse é um problema muito bom. Vamos ver o que disse o Alejandro quando foi questionado sobre o grande ano de 2024 e o que ele está fazendo para que aquilo não seja um ano atípico e seja a rotina aí na sua carreira. Boa tarde, obrigado. Como você falou, foi um ano maravilhoso, 2024. Cara, aqui no Inter eu pretendo ser melhor. A grandeza do Inter, a grandeza dos jogadores que estão do meu lado, acho que isso vai facilitar ainda mais o meu desempenho. Então,
a tendência que eu tenho é de ser melhor. Pretendo trabalhar o dia a dia, ajudar o máximo possível, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar da melhor forma o Inter. E como você falou, não espero ser só em 2024, espero que 2026 seja melhor ainda que 2024. Alejandro, tudo bem? Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes, seja bem-vindo a Porto Alegre. Foram longas negociações, como citou o Fabinho, e nesse período muito se falou sobre o seu interesse, sua vontade de jogar no Internacional, de estar em Porto Alegre para esta temporada. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores, sobre esse período de tensão até o acordo entre o Inter e o CSKA e se o teu desejo interferiu e foi determinante para um acerto com o Internacional. Obrigado. Obrigado. Cara, eu acho que das duas partes, né? Tanto a minha vontade quanto a vontade do clube, eu acho que isso foi fundamental. Não é fácil, a diferença de horário é muito grande, então todos os responsáveis ficar acordado de madrugada para negociar, então isso mostra o carinho e a vontade que eles queriam que eu estivesse aqui, e eu queria muito também, então acho que isso facilitou muito. Espero poder fazer muito, muito bem meu trabalho aqui e dar muita alegria para a torcida do Inter. Opa, tá bem então, gente, né? Tá aí a manifestação do Alejandro. Era importante a gente ouvir pelo menos um trecho, né, do que ele tinha para dizer. É um centroavante que faz gols, é um outro modelo diferente do Borré, que pode jogar junto com o Borré. Sim, pode jogar. E aí é só organizar. Porque o problema do Borré e o Alejandro é que tu tem, além deles, o Alan Patrick e o Carboneiro. O Carboneiro não é aquele jogador, não é um Wesley, por exemplo. Estou dizendo em termos de recomposição, né? Que na recomposição o Wesley voltava, brigava e tal. O Carboneiro é diferente. Ele não é esse cara, né? Aí tu tem o Bernabé, que também não é um cara, né? Então, no processo defensivo, o Pesolano teria que ver. Por isso que eu acho que ele vai jogo a jogo, né? Não faria, por exemplo, contra o Flamengo isso, né? Não faria, ainda mais fora de casa. Agora, vários jogos dá para fazer, em meio ao jogo dá para fazer, ou ele acha uma solução, né, que vá defender bem também, com qualidade, proteger o sistema defensivo, usando os dois, né? O fato é o seguinte, o Flamengo, a meu ver, tá, ele não se encaixou ainda. Eu não considero isso uma vantagem do Flamengo ter perdido, ou um problema para o Inter, porque o Flamengo veio mais motivado. Não, acho que ele veio mais pressionado. Mas o Inter perdeu a primeira. O Inter também está pressionado. O Flamengo tem mais qualidade, isso é indiscutível. É indiscutível. Eu vi muita gente me dizendo, depois do último vídeo que eu gravei, que o Nando tá sonhando, o Flamengo vai dar uma goleada, é melhor, olha o ano passado. Não, eu não estou discutindo que o Flamengo tem o melhor elenco. O que eu estou dizendo é que no futebol, cada jogo é um jogo. Eu sabia que o Barcelona era melhor que o Inter em 2006, e o Inter foi lá e ganhou. Em tantos outros jogos, que a gente sabe que um time é melhor que o outro e não acontece. Eu acho o Flamengo melhor do que o Corinthians. E o Corinthians ganhou em cima do Flamengo a Supercopa. Então, é isso que eu estou falando, né? É um jogo isolado. Eu não estou dizendo que o Inter é mais tímido que o Flamengo. Estou louco nem nada, né? O que eu estou dizendo é que num jogo, o Flamengo não se encaixou ainda. O Inter fez um mau jogo contra o Atlético? Sim, mas não foi um jogo desastroso. O Inter se sabotou naquele jogo. O Inter tirou seus jogadores da partida, né? Foi uma autossabotagem. Agora o Inter completo, por exemplo, como foi no Grenal, é um outro Inter. Ele pode enfrentar, sim, o Flamengo. E como é que tem que fazer isso? É muita marcação, né? Marcação, pressão no nome da bola, os caras têm talento, jamais vai poder fazer uma marcação só aquela de cercar, porque se der tempo de dominar e pensar, os caras acham a jogada, né? Se às vezes taticamente não está funcionando, na qualidade técnica o time do Flamengo se impõe. Então é importante isso. Primeira coisa, não deixar o Flamengo jogar. Bom, e com a bola pegar os caras fora do lugar e jogar. Tem Alan Patrick, tem Carboneiro, tem Borré, jogadores que podem fazer a diferença, né? Tem as suas armas ofensivas também, mas a primeira coisa é não deixar o Flamengo se sentir dono do jogo. Claro que o Flamengo vai ser propositivo, vai ter mais posse de bola. Agora, a marcação nessa posse não pode ser só ficar duas linhas lá atrás travado esperando, né? Não é o perfil que eu vejo no Pesolano. Do que eu vi até agora, o time dele marca pressão no homem da bola. Gente, quando eu digo marcar pressão, não estou dizendo que tem que ir lá para frente marcar pressão. Pressão na posse de bola. Tu pode fazer linha média, por exemplo.
Eu não gosto muito de linha baixa lá, fica todo mundo quase dentro com o goleiro. Não gosto, mas tem momentos que tu tem que fazer, né? Agora, no início do jogo, uma linha média contra o Flamengo, tu deixa o zagueirão ter a bola até ali, passou o meio-campo, chegou na linha do meio-campo, quem tocou na bola já tem um cara mordendo. Tu força o chutão. E o Flamengo não gosta de dar chutão. Então, se tu roubar uma bola ali, a possibilidade de dar errado, de dar ruim pro Flamengo é muito grande, porque daí o Flamengo tem um zagueiro dá uma bola, segura um volante, tu tira a bola dele, né? Os caras estão com pouca gente lá atrás. E é nisso que o Inter tem que apostar, né? E não deixar o Flamengo jogar, roubar a bola, sair em velocidade. E aí, ver o que dá para fazer. Dá para fazer, né? Eu repito, o Inter teve um erro de estratégia, mas não foi um desastre dentro de campo em jogo algum até agora. Contra o Atlético Paranaense foi um erro grave de estratégia. Grave, tá? Mas não foi assim de, mas que horror o Inter em campo. Não, não foi. Então agora é a hora, gente. É a hora. Tem Flamengo e depois tem Palmeiras. E tem o Gauchão no meio. O Inter vai muito bem, obrigado, né? Já falei sobre isso, né? Sobre a mudança de expectativa, né? A quebra da gangorra. Os caras ficaram bravos comigo. Mas como assim tão rápido, Nando? Então, não quer esperar mais? Não, pode ser que semana que vem seja outra coisa. Mas não foram rápidos ao definir quem era o melhor. Antes de começar, não tinha nada começando no ano. O Grêmio era favorito pro Grenal, o Grêmio vai disputar tudo, o Inter vai lutar para não cair. E aí daqui a pouco, né, a gente tá vendo que não é bem assim o negócio, né? Então, cada um que se explique, né, cara? Cada um que se explique. Tá bom? Deixa o teu recado aí, comenta, tá? Dá o teu like também. E vamos nos encontrando sempre às 6 horas da tarde, tá? Para bater aquele papo aí na live do Nando. Até a próxima. O sindicato está onde a categoria está, na mesa de negociação, garantindo reajustes e benefícios, nas agências, combatendo o assédio e as metas abusivas, na justiça, defendendo direitos, e está nas ruas, mobilizando por respeito e valorização. Há mais de 9 décadas, o Sindibancários é o escudo da categoria, a força que protege conquistas e faz novas vitórias acontecerem. Sindibancários, diga sim para quem defende você.